Olá, tudo bem? Nesse momento nós vamos falar sobre um tema polêmico, um tema que tem atingido todos nós. Todos nós temos que lidar com a circunstância que é a pornografia. Desde pequenininhos nós compreendemos que existem áreas nesse mundo que nós não podemos entrar. E nos sentimos mal quando entramos, só que nosso corpo, nosso ser, nossa carne gosta disso e acabamos cedendo a essas tentações. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tivemos acesso ao material pornográfico muito cedo, quando a gente estava na escola e apareciam aquelas revistas escondidas, ou as pessoas ficavam comentando ou passando algumas fotos. As estatísticas mostram que 80% dos homens têm contato ou já teve contato direto com a pornografia. 80% dos homens têm dificuldades em lidar com a pornografia e 20% das mulheres também têm dificuldade em lidar com a pornografia. Estamos falando de números muito grandes. 80%, ou seja, a grande maioria dos homens lida com essa dificuldade, tem tentação. Não significa que todos os dias fica acessando material pornográfico, mas significa que ele tem que lutar contra isso. Alguns, ou 20% apenas dos homens, não liga para isso, não tem dificuldade, mas a grande maioria tem. E as mulheres também estão tendo. Essas estatísticas de 20%, elas vêm aumentando cada vez mais. As mulheres estão tendo problemas em lidar com a pornografia também. Agora, uma estatística mostra que aqui no Brasil, 1 em cada 4 homens frequenta assiduamente material pornográfico, frequenta sites pornográficos. Ou seja, de cada 4 homens que você conhece, um deles é viciado em pornografia. Estamos falando de números muito grandes. Porque antigamente, para você ter acesso ao material pornográfico, você precisava ter acesso a uma revista ou a um canal de televisão específico. Agora não, agora é só você acessar qualquer lugar na internet, no próprio celular você tem ali acesso à pornografia. Então, esse acesso tem sido muito grande. As estatísticas mostram que o vício em pornografia acaba começando aos 11 anos de idade. E nessa idade que os meninos acabam entrando nesse mundo escuro da pornografia. A pornografia tem um passo. Não é que numa hora para outra você está assistindo vídeos pornográficos. Não. Tudo tem passos, aos pouquinhos vai se desenvolvendo. E tudo começa com um olhar, é claro. Nós homens temos o nosso fraco no olhar. Quando vemos o corpo da mulher, nós acabamos sendo atraídos profundamente por isso. Então tudo começa com você ficar olhando mulheres na rua, ou ficar olhando mulheres em algum lugar, outdoor, revistas. Você fica olhando para isso, aí depois você acaba indo olhar fotos, até na própria internet. E depois de olhar fotos, acaba passando por os vídeos. E agora sim, então você entra no escuro mundo da pornografia. Eu tenho uma pesquisa e eu descobri o seguinte: os cientistas trabalharam na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e eles chegaram à seguinte conclusão: que a visão de uma bela mulher provoca no homem uma reação no cérebro similar à sentida com o efeito da cocaína. Ou seja, que a reação que nosso corpo tem como homens ao olhar o corpo nu de uma mulher é similar à reação que nós sentimos quando estamos sob efeito de uma droga. É um vício mesmo, é uma droga esse negócio, né? A pornografia é uma droga, olhar para isso. Mas foi Deus que criou as coisas desse jeito. Deus criou a gente com um grande atrativo pelo corpo feminino, para que nós possamos nos casar e olhar para nossa mulher e poder sentir grande prazer em olhar para ela, em olhar o corpo nu dela. Mas acontece que não existe apenas a nossa esposa, existem muitas outras mulheres e nós temos que lidar com esses conflitos. Agora, existem várias consequências sobre a pornografia. Eu quero te dizer que a psicologia moderna, grande parte dos psicólogos, eles recomendam e até facilitam a pornografia e a masturbação. Eles falam, não, isso é bom, é muito bom para a pessoa descarregar as tensões que ela tem, os conflitos que ela tem. Então, hoje em dia, a ciência ela tem se desviado totalmente dos propósitos divinos. Mas eu quero te falar sobre as consequências da pornografia no ser humano, especialmente na parte mental e física. Quando nós começamos a ter acesso ao material pornográfico, nós cortamos o relacionamento com Deus. Não tem como acessar pornografia e estar em comunhão com Deus ao mesmo tempo. Não tem. Você sabe porque você já passou por isso. Não tem como fazer isso. Então, o senso de culpa, depois de ter visto essas fotos, essas imagens, é muito grande. Isso traz senso de culpa, isso afasta de Deus. E aí nós perdemos a vontade de ter comunhão com Deus. Quem tem vontade de ler a Bíblia depois de ter assistido um filme pornográfico? Você tem vontade de falar de Deus depois de ter feito isso?
você pode até fazer, mas vai ser forçado, porque não vai sair de forma natural. Sabe por quê? Isso prova que o material pornográfico faz mal à nossa vida. E isso nos separa de Deus. Mas existem umas outras consequências também. Para os casados, a pornografia destrói os relacionamentos. Porque a mulher se sentirá muito mal tendo que competir com um monte de outras mulheres que você fica assistindo. Ela se sente traída por causa disso. E ela se sentirá usada também, porque você tentará imitar as posições, as coisas que são feitas nesses vídeos com a tua própria para satisfação própria. Para os solteiros, as consequências também são grandes. Existe o problema da masturbação. Aliás, a pornografia e a masturbação caminham juntas. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra. Só nos masturbamos quando vemos imagens. E quando vemos imagens, a consequência natural é que nós ficamos profundamente afetados fisicamente, mentalmente, e tentamos descarregar isso através da masturbação. Então, também existe um problema com a solidão e a dificuldade de conseguir relacionamentos. O rapaz que está acessando o material pornográfico, um rapaz que vai se fechando e tem dificuldade de poder relacionar-se com outras pessoas. Isso afeta os relacionamentos. E se a pessoa está tendo um relacionamento, se o rapaz está namorando, está em um relacionamento com uma menina, então ele vai ter dificuldades também em poder se abrir completamente, porque ele tem áreas na sua vida em que ele gosta da solidão e vai se fechando cada vez mais. E também existe a consequência da depravação. 80% dos estupradores são viciados em pornografia. Isso nos mostra que tudo começou ali com a pornografia, e isso foi levando à depravação moral até que finalmente ele cometeu um estupro. Ele fez isso. Crianças e adolescentes, quando têm contato com material pornográfico, eles deturpam a sua ideia sobre o sexo. Quando uma criança de 7, 8, 10, 11 anos de idade assiste material pornográfico, a ideia que fica na sua cabeça sobre o que significa sexo é uma ideia totalmente errada. E essa pessoa vai ter sérias dificuldades na sua vida depois de mudar essa primeira ideia que teve sobre sexo. E também existem os traumas psicológicos, os traumas muito fortes que acabam nos afetando profundamente. Agora, chega de falar dos problemas, vamos falar sobre o que a gente pode fazer para poder sair em frente. O que podemos fazer para nos recuperar? Eu quero te dar 3 conselhos. Primeiro, você precisa reconhecer que tem um problema, que você tem um problema. Você precisa confessar que tem um problema. Confesse para si mesmo e confesse para Deus. Esse é o primeiro passo e talvez o mais importante. Você aceitar que você é um viciado, que você é uma viciada, que você tem um sério problema e que se continuar assim a sua vida não vai valer a pena. Esse é o primeiro passo. Reconheça que está no caminho errado. Se você reconheceu, agora você precisa aceitar o seguinte, segundo passo, sozinho não dá. Você precisa ter a ajuda de alguém para poder resolver os seus problemas. Então você vai, em primeiro lugar, buscar a Deus, confessar o pecado a Deus e pedir ajuda a Deus, converse com Deus sobre esse teu problema, porque geralmente quando as pessoas têm problemas no vício da pornografia, elas tentam se afastar de Deus, mas tente se aproximar dele e pedir ajuda dele. E em segundo lugar, além da ajuda de Deus, você precisa ter a ajuda de alguém, de um ser humano que te ajude. Procure alguém de confiança, alguém que possa te ajudar, alguém que você possa comentar sobre o teu problema e alguém que não vai falar do teu problema, apenas vai te ajudar, te apoiar. Peça para essa pessoa te ligar, falar com você, conversar. Quando você estiver numa pressão muito grande por poder assistir material pornográfico, então peça ajuda dessa pessoa, peça que essa pessoa ore por você, que te controle, que vigie você, para que isso possa acontecer de uma forma melhor. Isso pode parecer um pouco invasivo. Como assim? Vou deixar alguém entrar na minha intimidade? Mas eu quero te dizer que sozinho é mais difícil, pode até dar certo, mas é bem melhor quando você tem alguém de confiança, um padrinho, uma madrinha em quem você pode confiar, em quem você pode confessar e contar os seus problemas para te ajudar. E o terceiro passo, você precisa aprender a controlar as mensagens que estão chegando ao seu redor, as mensagens sexuais que chegam à sua vida. Tudo que você vê que pode ter uma conotação sexual, você precisa cortar. Filmes que têm essas insinuações, revistas, livros, novelas, romances, tudo que te leve a pensar nessas coisas, você precisa cortar. Músicas que te levam a pensar nisso, você precisa cortar. Isso aí tem que ser feito mesmo. E eu sei que é um sacrifício que vai doer, mas se você não fizer, se você não parar de colocar material sexual na tua mente,
Se não parar de colocar na tua mente esse tipo de coisas, você não vai conseguir se livrar. Agora, como fazer isso? O Senhor nosso Deus está disposto a te ajudar. Ele quer te ajudar. E Ele está disposto a te segurar da mão para te fazer vencedor. Então você precisa evitar a tentação. Em Jó capítulo 31, verso 1, nós encontramos um texto onde a personagem desse livro, que é Jó, diz assim: eu fiz aliança com meus olhos. Como eu os colocaria numa donzela? Faz aliança com teus olhos também. Faz uma aliança e fala assim: não, eu fiz aliança com meus olhos. Esses olhos aqui, eles pertencem, eles vão olhar para o corpo da minha futura esposa apenas. Enquanto isso não acontecer, não vou quebrar essa aliança que eu fiz com meus olhos. Você precisa também compreender uma coisa: você não vai lutar contra a tentação, você precisa fugir da tentação. Não fique ali acessando a internet, ficando à toa sem nada para fazer, porque você não vai ter forças quando vier a tentação. Simplesmente fuja, não fique lutando contra isso. E lembre-se o seguinte: nós devemos orar em todo o tempo para não cair em tentação. Eu conheço várias pessoas que estão seguindo o projeto Na Hora Certa, que graças a Deus estão lutando e estão tendo vitória contra o vício da pornografia e o vício da masturbação. E eu gostaria muito que você fosse essa próxima pessoa. Um vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. Que todos os teus problemas nessa área possam ser resolvidos. Que a tentação possa ficar longe da tua vida. Que você escolha, decida, tome a decisão nesse momento de se apegar fortemente em Jesus e não se deixar levar pelos impulsos da carne. Que o Senhor te abençoe nisso.